Essa aula de hoje, né, seria de assistência técnica, extensão rural, mas como eu comuniquei ontem, a gente vai dar continuidade à nossa aula de planejamento, gestão e princípios de marketing, para que a gente não tenha que adiar uma semana para poder dar continuidade nesse assunto, já que ele é um pouco mais complexo e depende de do próprio assunto que a gente abordou ontem para a gente conseguir entender a totalidade dele, né? Então seria interessante que a gente mantesse esse ritmo de estudo. E aí, quando for às 10h30, a gente vai ter a nossa aula de assistência técnica e extensão rural. E na quinta-feira, que seria a aula de assistência técnica, a gente tem a aula de projetos e empreendedorismo, que seria a do horário de 10h30 de hoje, tá? Então, nesse sentido, a gente continua o assunto que começamos a abordar ontem, que é a questão da gestão agroindustrial. Conforme a gente começou a conversar ontem, a gestão, aliás, a agroindústria, né? Esse termo ele surgiu após a Segunda Guerra Mundial, né, tendo como consequência o movimento da Revolução Verde. É sempre bom lembrar que quando a gente fala de agroindústria, a gente está falando dos produtos agropecuários sendo beneficiados pela indústria, né? Quando a gente usa a expressão simplesmente de indústria, a gente associa a, ao uso de minerais, por exemplo, entre outros produtos da natureza que a gente pode processar, né? Mas a gente sempre quando fosse referir a uma indústria de produtos agropecuários, é bom usar o prefixo agro para deixar bem claro que tipo de indústria é essa, né? Vimos um pouco do histórico, né, de como o surgimento da agroindústria impactou, né, tanto o campo, a zona rural, quanto a zona urbana e o comércio. E aí a gente se ateve aos conceitos que a gente tem que absorver dessa aula, né? O primeiro deles é a questão dos sistemas agroindustriais, e como conversamos, tem uma relação muito próxima de semelhança com o próprio conceito do agronegócio em si, mas devemos lembrar que o conceito do agronegócio ele surgiu alguns anos antes, né? Lá na década de 50, novamente através dos estudos dos pesquisadores John Davis e Way Goldenberg, lá na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e a partir daí surgiram diversos outros conceitos que nos ajudam a entender o nosso setor, e entre eles está o conceito do sistema agroindustrial, né? Que conforme a gente conversou, ele basicamente tem uma semelhança com o conceito do agronegócio, porque o estudo do sistema agroindustrial ele abrange todos os procedimentos, todas as técnicas e metodologias que vão ser aplicadas para a produção de um determinado produto, desde lá do início de uma cadeia produtiva até o seu final, quando chega nas mãos do consumidor, né? E o grande fator que faz com que a gente consiga diferenciar esse conceito dos demais é lembrar que ele não é associado a nenhuma matéria-prima agropecuária ou produto final específico. Ou seja, quando eu estou falando de um sistema agroindustrial, eu não vou relacionar a um determinado produto. O sistema agroindustrial da laranja, o sistema agroindustrial do café, por exemplo. Eu posso até falar isso de uma forma coloquial, mas eu não vou colocar isso em um texto, eu não vou colocar isso em um livro, né? Porque academicamente é errado dizer dessa forma, porque quando a gente estuda sistema agroindustrial, a gente estuda as metodologias, os processos, a forma de fazer com que algo aconteça, né? E essas metodologias elas podem ser aplicadas a diversos produtos, né? Então, a gente tira essa associação do sistema agroindustrial a determinados produtos para
deixar bem claro que estamos estudando processos, procedimentos, e não procedimentos aplicados a um determinado produto. E aí vimos que o sistema agroindustrial é composto por 6 elementos básicos, né, que é a agricultura, pesca e pecuária, indústrias agroalimentares, distribuição agrícola alimentar, comércio internacional, consumidor, indústria e serviços de apoio, né? Por todos esses 6 elementos, né, se percorre o estudo do sistema agroindustrial. Então é um estudo bem complexo, né? Nós temos livros, por exemplo, no mercado sobre sistemas agroindustriais que chegam à ordem aí de cerca de 1000 páginas, então são muitas particularidades que a gente pode estudar dentro dos sistemas agroindustriais e principalmente dos sistemas agroindustriais, né, que são ainda mais complexos. E também vimos que esse conceito ele pode ser dividido em 2 formas da gente poder melhor estudar, né? Que é entender que a agroindústria ou os próprios sistemas agroindustriais, eles podem ser alimentares ou não alimentares, né? Então, o sistema agroalimentar é aquela indústria, aquela agroindústria que processa produtos para nossa alimentação, né? Para nossa digestão. Enquanto o sistema agroindustrial não alimentar, ele produz produtos que são oriundos da produção agropecuária, mas que não vão servir para a nossa alimentação, né? Vão servir, por exemplo, para nos vestirmos, né? Como, por exemplo, roupas de algodão, para abastecer nossos veículos através de biocombustíveis, entre diversos outros produtos, né, da indústria farmacêutica, dos cosméticos, que tem como base os produtos da agropecuária, mas que não vão ser processados para nossa alimentação, vão ser outros tipos de consumo. Então, basicamente, o nosso estudo de ontem ficou até aqui. Tem algum ponto que não tenha ficado muito claro, que vocês gostariam de esclarecer antes da gente seguir adiante, ou podemos continuar? Por mim, pode continuar, Washington. Pode sim, Washington. Ok, obrigado. Muito bem. Então, o sistema agroindustrial era o primeiro conceito aqui que a gente precisava absorver no estudo da gestão agroindustrial. O segundo é o que a gente chama de cadeias de produção agroindustrial ou simplesmente cadeia produtiva, que é um termo que é mais utilizado, né? Mas antes de entender o que é a cadeia produtiva, vamos entender como é que surgiu o conceito dela. E o conceito dela surgiu da palavra filière, que é um conceito aplicado ao agronegócio, que surgiu lá na França, também na década de 70, né, nessa década que foi tão importante para a industrialização, não só aqui no nosso país, mas em diversas outras cidades do mundo, e surgiu lá na Escola Francesa de Organização Industrial, né, uma das mais prestigiadas escolas de engenharia. E o que significa filière? Filière significa fileira, ou simplesmente cadeia, né? E mais à frente vai se chamar cadeia de produção. Então, as filières são sucessões de atividades necessárias à produção de um ou mais produtos agropecuários que estão correlacionados, né? Ou seja, que fazem parte um do outro, como os produtos derivados, né? Produtos a qual a gente só consegue extrair se tiver como base de extração outro produto, como por exemplo o óleo de coco, onde eu preciso do coco para poder extrair. Então, estudar filières significa estudar cadeias, cadeias de produção de um determinado produto. A análise de filière ou cadeia produtiva de cada produto agropecuário permite visualizar as ações e as interrelações entre todos os agentes que a compõem e dela participam, né?
Ou seja, basicamente, a gente novamente está inserido dentro do conceito do agronegócio. Porque aqui, quando se fala em estudar cadeia produtiva ou fazer análise de filière, a gente vai estudar um determinado produto desde lá do início, do antes da porteira, passando por dentro da porteira até depois, né? Ou seja, em um aspecto visual, a gente poderia ver na prática essa situação nesse exemplo aqui de uma cadeia produtiva do biodiesel que é produzido pela Petrobras, né? Lá no início, nós temos a agricultura familiar produzindo oleaginosas, né, sementes que têm uma alta saturação de óleo, como por exemplo a mamona, o girassol, o algodão, né? E esses grãos, eles vão ser, após colhidos, vendidos ou estocados em um ponto de entrega, né? Nesse ponto de entrega, uma empresa de logística, por exemplo, vai buscá-los e levar para um armazém. Desse armazém, ele novamente vai ser transportado e vai ser levado para unidades da Petrobras que vão fazer a esmagadura desses grãos, né, ou seja, vão torrar e produzir outros sobreprodutos, como por exemplo a ração e o adubo, mas a parte principal vai ser o óleo que vai ser extraído, né? E esse óleo também vai ser transportado, dessa vez, para a unidade de biodiesel, né? Nessa unidade de biodiesel, vai ser gerado subprodutos desse óleo, como, por exemplo, a glicerina, o álcool hidratado, além de outros produtos. E, obviamente, o produto principal, que vai ser o biodiesel em estado bruto, né? Perfeito para ser utilizado nas revendas, nas unidades de revenda, como combustível, né? Então, após ele ser feito como produto primário, ele vai novamente ser transportado agora para as unidades de distribuição da Petrobras, né, que podem estar se distribuídas aí por todo o país, e dessas unidades de distribuição, ela vai para o ponto final de venda, que são os postos de combustíveis, né? E lá o consumidor vai ter acesso a abastecer o seu veículo, né? Então, veja só, há todo um percurso, né, pelo qual o produto ele vai percorrer. E durante esse percurso, às vezes ele vai se transformando em outros produtos e gerando outras cadeias de produção, né? Nesse sentido, quando a gente olha para essa imagem e todo esse ecossistema de agentes e de atividades envolvidos, a gente está enxergando novamente o próprio conceito do agronegócio. Todas as ações de produção, aquisição, manejo, distribuição, desde o início, passando por dentro da propriedade, até que ela chega ao consumidor. E se a gente estivesse falando de sistemas agroindustriais, a gente não estaria falando especificamente de biodiesel, mas de atividades de produção, de entrega em pontos de acolhimento, de armazenagem, estocagem, de processos de esmagadura, de processos de distribuição, de geração de subprodutos e de produtos primários, de distribuição e de abastecimento ao comércio até a compra e venda ao consumidor, né? Quando a gente fala que estamos falando sobre sistemas aplicados ao biodiesel, então a gente agora está falando de uma cadeia produtiva de fato, né? Isso que vai caracterizar como uma cadeia de produção agroindustrial, que dentro do conceito acadêmico nós poderíamos definir da seguinte forma: o conjunto de atividades econômicas que se articulam progressivamente desde o início da elaboração de um produto com suas matérias-primas, insumos básicos, máquinas e equipamentos, componentes, produtos intermediários até o produto acabado, a distribuição, a comercialização e a colocação do produto final ao consumidor. Vale a pena ler novamente.
Cadeias de produção agroindustrial ou cadeias produtivas é o conjunto de atividades econômicas que se articulam progressivamente desde o início da elaboração de um produto com suas matérias-primas, insumos básicos, máquinas e equipamentos, componentes, produtos intermediários até o produto acabado. A distribuição, a comercialização e a colocação do produto final junto ao consumidor. Notem que novamente parece que a gente está diante do conceito do agronegócio em si. E de fato, estamos. Assim como estamos bem próximo também do conceito de sistema agroindustrial. Mas há um fator que vai fazer a diferença também para que a gente possa ter um ponto de diferenciação entre os outros dois conceitos, que é a seguinte colocação. As cadeias produtivas são definidas a partir da identificação de determinado produto final. Após esta identificação, cabe ir encadeando de jusante a montante as várias operações técnicas, comerciais e logísticas necessárias à sua produção. Em outras palavras, a gente reconhece uma cadeia produtiva porque a gente vai estudar um produto final. E a partir do momento que a gente reconheceu esse produto final, a gente vai estudar tudo que veio antes, até aquele produto chegar nas mãos do consumidor. Ou seja, voltando aqui para essa imagem, o produto final aqui seria o biocombustível, o biodiesel, que vai ser vendido aqui no posto de combustível para o consumidor. Então, embora desde o início dessa produção a gente tenha visualizado diversos tipos de sementes oleaginosas, como girassol, quinoa, mamona, algodão, milho, entre outros, a gente não estava estudando cadeia produtiva de milho, algodão, milho e girassol. A gente está estudando o produto final, que no caso vai ser o biodiesel, né? Então, a partir do momento que eu identifiquei o produto final, para eu estudar a cadeia produtiva do biodiesel, eu volto no tempo. Eu volto para as distribuidoras, eu volto para o sistema de distribuição, me volto para a produção do próprio biodiesel e de seus subprodutos, para a sua distribuição em outros degraus, digamos, dessa cadeia produtiva, para o seu sistema de esmagadura, de armazenamento, de distribuição, até chegar lá ao produto inicial, né? Então eu volto no tempo para poder entender como surge uma cadeia produtiva. Deu para compreender, pessoal? Deu Sim, sim, Washington, deu sim. meio que a gente pega já o produto final e estuda tudo que veio antes dele para até chegar no mundo consumidor, né? Exatamente. E, novamente, vale a pena olhar para os conceitos de agronegócio, sistemas agroindustriais e cadeia de produção agroindustrial, que basicamente é como se a gente estivesse lendo o mesmo conceito. E, de fato, estamos. Porque a gente vai estar falando de todo o procedimento que vai acontecer para que surja um produto. No início, durante e depois da porteira. Mas o que vai fazer a diferença é o ponto de vista de onde a gente está olhando. Onde o termo do agronegócio ele é muito mais amplo e abrange tudo. Nos sistemas agroindustriais, eu estudo cada um das etapas que ocorrem dentro da cadeia produtiva, só que eu não vou estar me referindo a um produto específico. Eu estou estudando sobre os procedimentos. Por isso eu posso estudar o sistema agroindustrial da armazenagem, da esmagadura, dos pontos de entrega, da distribuição, da logística, mas são sistemas e procedimentos que eu posso aplicar a qualquer produto, não especificamente o biodiesel, né? Agora, quando eu identifico o produto final,
aí eu estou me referindo à cadeia produtiva. E são esses pontos de vista que vocês precisam reconhecer para a gente saber bem de qual assunto a gente está falando. E, novamente, quando a gente estiver, às vezes, assistindo um jornal, lendo uma matéria, pode ser que não esteja nesse sentido, porque, infelizmente, isso é muito comum, né? Faz parte da linguagem coloquial. E a gente ouvir expressões como, por exemplo, a cadeia produtiva do óleo vegetal bruto, né? O óleo vegetal bruto ele vai sempre ser processado e dar origem a um produto final. Então é errado eu usar essa expressão, né? Eu poderia utilizar a cadeia produtiva da semente de girassol ou do algodão? Poderia, se ele for o produto final. Mas se esse algodão for transformado em uma camisa, então é a cadeia produtiva da camisa e não do algodão. Ok? Ok. Muito bem. Então, só confirmando, né, a situação, me desculpa se alguém ainda não tomou o café, né? Acordou mais próximo da aula e não teve tempo, mas diante dessa bela mesa aqui, eu tenho diversos produtos que derivam de um único, né? Sem um produto aqui nessa mesa, nenhum dos outros existiria, porque são produtos derivados. Nós temos aí o queijo, o leite, o iogurte, um creme, ricota. E aí eu pergunto, manteiga também, e aí eu pergunto, qual é o produto primário aí? Qual é o primeiro produto que eu precisaria ter em mãos para poder fazer com que diversos outros surgissem? Acredito eu que seja o leite. Concordo. Muito bem, estão corretos, né? Queijo, manteiga, ricota, leite, aliás, perdão, queijo, ricota, manteiga, iogurte, o creme, tudo que tem aí é derivado desse produto aqui, que é o leite, né? Então, se eu perguntasse qual é a cadeia produtiva que a gente poderia estudar aí, eu teria várias opções, porque eu tenho queijo, eu tenho manteiga, eu tenho iogurte, bebida láctea, e para cada um desses produtos eu tenho uma cadeia produtiva. Eles são produtos finais, mas que vieram de um produto primário, né? Então, em outras palavras, só existe um produto aí que eu não poderia considerar como cadeia produtiva, que no caso seria o leite, mas apenas se o leite não for produto final. Porque se é um leite, por exemplo, que eu compro em caixinha lá do supermercado, ou compro in natura com o seu Zé que vende esse leite lá no mercado da cidade, então o leite lá está como produto final. Eu vou consumir e beber esse leite. Não vai ser gerado nenhum produto nele. Agora, se ele vai ser vendido para gerar outro produto, então esse outro produto é que vai ser a minha cadeia produtiva. Ficou claro, pessoal? Ficou assim. Muito bem. Novamente, se alguém tiver alguma dúvida, se não estiver entendendo, fale, porque esses conceitos eles são tão importantes como se a gente tivesse aqui num curso de matemática e estudando divisão, subtração, multiplicação e adição, né? São conceitos fundamentais do nosso setor. Washington, então uma colocação aqui, mais uma dúvida. Esses Pois não. conceitos a gente vê em engenharia de produção? Quando se há disciplinas voltadas à agroindústria, sim. Mas ele pode também, quando não tem agroindústria, ser estudados porque envolve o estudo de qualquer tipo de produto, né? Como, por exemplo, eu poderia estar estudando a cadeia produtiva do ferro ou sistemas agroindustriais que podem ser aplicados de produtos a minérios. Então se estuda assim, mesmo que seja de uma forma indireta. Ok, obrigado. Nada.
Então, nós temos um último conceito para concluir esse assunto, né? Que é o conceito de complexos agroindustriais, né? Um complexo industrial, né, ou agroindustrial seria o termo mais adequado, tem como ponto de partida determinada matéria-prima de base. A arquitetura desse complexo agroindustrial é ditada pela explosão da matéria-prima que o originou, segundo os diferentes processos industriais e comerciais que ela pode sofrer até se transformar em diferentes produtos finais, né? Então, vejam que novamente a gente tem um conceito semelhante. E temos um ponto muito importante citado aqui que a gente já ouviu falar lá nessa mesma disciplina. Aliás, na disciplina de projetos e empreendedorismo, quando a gente estudou, né, sobre a ferramenta WBS na gestão de projetos, que trata da explosão, né, da matéria-prima. O que é a explosão? Não é a gente dinamitar, colocar um rasga-lata em algo para explodir. Explodir significa a gente separar cada uma das partes que fazem com que essa matéria-prima exista, né? Então, quando a gente estuda complexos agroindustriais, novamente a gente está estudando todos os procedimentos antes, durante e depois da porteira. Mas assim como as cadeias produtivas, e diferente dos sistemas agroindustriais, a gente aplica a um determinado produto. A diferença é que a cadeia produtiva, ela utiliza como ponto de estudo o produto final. E nos complexos agroindustriais é o inverso. A gente vai estudar o produto inicial, o produto que dá origem a todos os outros que a gente pode conseguir produzir. Em outras palavras, se a gente olhar novamente para essa imagem, qual seria aqui o complexo agroindustrial que a gente tem? Só existe um. O Qual é? leite. O leite. Exatamente. O leite, que é a matéria-prima inicial base para que a gente possa produzir qualquer um desses outros produtos aí, a bebida láctea, o queijo, a manteiga, a ricota, né? Então é uma diferenciação bem simples. Agora que a gente viu detalhadamente, fica bem simples de entender. Quando a gente fala de complexos agroindustriais, cadeia de produção agroindustriais ou cadeia produtiva, e sistemas agroindustriais, os três conceitos estão inseridos no agronegócio. E os três conceitos tratam de estudos que acontecem antes, durante e depois da porteira, né? As diferenças. Nos sistemas agroindustriais, eu estudo as etapas que acontecem em todo o início e fim de um determinado produto, para que chegue no mercado, né? Então, eu vou estudar os procedimentos que acontecem em cada etapa para que esse produto seja, mas são procedimentos e etapas genéricas que podem ser aplicadas a qualquer produto. Por isso, eu estudo sistemas agroindustriais e não sistemas agroindustriais de um determinado produto, né? Quando eu quero estudar sobre um determinado produto específico, porque sei que um determinado procedimento tem que ser feito para aquele produto porque ele é único, então, obviamente, eu não vou estar falando simplesmente de um sistema agroindustrial, vou estar falando de uma cadeia produtiva ou de uma cadeia agroindustrial de produção. E eu identifico a cadeia de produção pelo seu produto final. O produto final que chega nas mãos do consumidor é que eu devo me referir para iniciar meu estudo. Então, eu pego ele como base e vou estudando tudo o que ocorreu antes até que esse produto chegasse nas mãos do consumidor. Agora, se o meu objetivo é entender do início para o fim,
Então eu vou estudar são os complexos agroindustriais, que são as matérias-primas bases, né? O primeiro produto que dá origem a diversos outros, né? Então, repare como é fácil a gente se confundir. Se a gente tem um produto como o milho, eu posso dizer que vou estudar o complexo agroindustrial do milho. Se realmente o milho, eu posso produzir diversos outros produtos, como um cuscuz, como o próprio biodiesel, como a pipoca, né? Diversos produtos eu posso produzir do milho. Então, o complexo milho, ele existe, mas não existe o complexo cuscuz. Não existe o complexo é, biocombustível do milho. Aí já seria o inverso, seria cadeia produtiva. Ok? Ficou claro, pessoal? Ficou sim. Dá para fazer uma prova já sobre isso? Acredito que sim. É sempre bom lembrar, né, que é importante que a gente volte a estudar de vez em quando. Esses são conceitos e quando você tiver o material disponível lá no Google Sala de Aula, você precisa levar para o seu caderno, né, e precisam ter um caderno para ter esses conceitos e revisitá-los de vez em quando, reler, para poder manter sempre fixo, né, na cabeça de vocês a diferenciação. Novamente, porque é comum em uma matéria jornalística, seja no rádio, na TV ou mesmo em sites, a gente vê a expressão ser utilizada de forma errada. Ouvir expressões como o sistema agroindustrial da soja, que a gente não pode se referir sistema agroindustrial a um produto. Ouvir expressões como a cadeia produtiva da mamona, quando ela é um produto que não vai ser final, né? E complexo agroindustrial do iogurte, por exemplo, sendo que o iogurte ele tem um produto primário, então não é ele que é o complexo, né? Então a gente precisa ter isso em mente, né? Isso acontece, novamente, de forma coloquial no nosso dia a dia, mas essa confusão não pode acontecer diante de um livro, de um artigo científico, na sua exposição como profissional. A gente precisa saber diferenciar isso no nosso dia a dia, né? E aí, nesse sentido, até aproveitando a informação que eu preciso compartilhar para vocês, né? Para quem ainda não sabe, o Instituto Centec, que é uma empresa privada, mas que presta um trabalho público, assim como o Instituto Agropolis para o nosso estado, que é a contratação e manutenção dos empregos dos professores da base técnica das escolas profissionais. Ele lançou cerca de, acho que 2 semanas, um edital para contratação, aliás, para criar um banco de reserva para uma possível contratação de novos professores, né? Ou seja, de pessoas que podem ser contratadas futuramente para lecionar em cursos das escolas profissionais do Estado, né? E por que eu estou falando isso? Né? Porque, de fato, vocês, né, já estão saindo do ensino médio, né, estão se encaminhando para o mercado do trabalho, e caso vocês se interessem, por exemplo, em ser professor, né, do curso a qual vocês estão sendo formados de agronegócio, existe essa possibilidade, né? Assim como, por exemplo, o professor Everton, né, do curso de informática, e os professores Matheus e Ian, do curso de têxtil, que foram alunos de escolas profissionais, né, depois fizeram a seleção do Centec e hoje são professores, né? Então, se for interesse de vocês, esse edital ele está aberto, né? Se vocês quiserem, inclusive, eu posso mandar até o link lá no grupo para vocês lerem, saber como é os procedimentos, como é que vai ser a prova. E é, obviamente, uma boa oportunidade, né? Ainda que não tenha interesse em lecionar, mas pelo menos para que vocês pudessem fazer uma prova na área de vocês, para ver como é uma prova de concurso que é diferente. O Luciano está perguntando, podemos ser mesmo como técnico? Sim, podem ser sim, né? Inclusive o próprio professor Matheus e Ian, eles têm apenas o curso técnico na área a qual eles estão
lecionando do curso, né? O salário é um pouco diferente de quem tem a graduação, a faculdade na área, né? Mas a diferença é, não é grande, digamos assim. E outra que enquanto você estiver trabalhando, né, dependendo da cidade onde você conseguir uma vaga, você pode estar cursando a sua faculdade, como fez o próprio professor Everton. O Everton começou como curso técnico e continua estudando à noite, fazendo a faculdade dele, e hoje ele tem a graduação e recebe um salário melhor, né? Mas é possível sim. E aí, nesse sentido, é uma boa oportunidade, se não com interesse, né, de ser professor, que é uma profissão que nem todo mundo é, tem interesse, né? Mas no momento em que a gente vive hoje, né, no nosso país de tantas inseguranças, é bom que qualquer oportunidade onde esteja selecionando vagas para um curso que você tem formação, a gente possa ter um pouco de simpatia, de interesse, né? Até para poder passar pela experiência de realizar uma prova da nossa área e verificar como é que está o nosso nível de aprendizado, tá? Então fica aí a dica. E aproveitando essa situação, né, encerrando aqui o nosso assunto, conforme eu já coloquei, esses assuntos, conceitos que a gente conversou aqui, eles são bem elementares, né, fundamentais para a nossa formação. E esses assuntos eles estão sempre sendo cobrados nas principais provas de seleção de profissionais do agronegócio, né? Inclusive, a prova do próprio CETEC já abordou essas questões. Então, para a gente encerrar aqui o conteúdo, eu vou justamente colocar para vocês agora o link com uma questão que caiu numa das avaliações do Centec, para que vocês possam responder. Eu vou dar para vocês 5 minutos após eu disponibilizá-la aqui, certo? E após esses 5 minutos, a gente vai analisar como ficou as respostas de vocês para ver se de fato a gente conseguiu assimilar esses três conceitos e saber fazer a diferenciação. É sempre bom lembrar, leia com atenção as informações. Prova de concurso, ela é feita para te induzir ao erro, né? Então desconfie sempre quando tiver fácil demais. Eu vou disponibilizar o link agora no chat e vocês têm 5 minutos para poder responder. Fiquem à vontade.
Tempo encerrado. Nós temos 22 respostas. Alguém? Não, fechou 23. Todo mundo respondeu. Beleza. Então vamos lá agora verificar como é que ficou as respostas de vocês. O que vocês acharam da questão? Estava difícil? Fácil? Mais ou menos? Um pouco, né? Mais ou menos. Vamos lá então, vamos analisar. Pergunta, né? Sobre os conceitos de agronegócio, cadeia agroindustrial e sistema agroindustrial, considere as afirmativas e assinale a alternativa correta. 1. O conceito de agronegócio teve como cerne os trabalhos de Davis e o Goldenberg desenvolvidos a partir de 1957 na Inglaterra. 2. Agronegócio pode ser definido como um somatório das operações de produção e sistemas de distribuição de suprimentos agrícolas, que são os insumos, produção nas unidades agrícolas, armazenamento, processamento e distribuição dos produtos agrícolas e itens produzidos a partir deles. 3. A cadeia agroindustrial trata-se de um conceito mais amplo que o sistema agroindustrial, pois não há foco em um produto específico e a análise tem maior abrangência, envolvendo, além da atividade agrícola, os agentes responsáveis pelos insumos necessários para a produção, a indústria de transformação e o varejo, né? Havia 5 opções e, basicamente, as respostas de vocês se concentraram em 4, né? A primeira afirmava que 1 e 2 estão corretos. As informações 1 e 2, 8 pessoas marcaram como essa alternativa certa. 1 e 3 estão corretas, me parece que foi a terceira mais votada, né? Com 6 colegas afirmando que era correta. 2 e 3 estão colegas, teve 7 pessoas selecionando como alternativa correta. Somente 2 está correta, foi marcada apenas por 2 colegas, e somente 3 está correta, ninguém marcou, né? Então vamos lá, vamos analisar. 1. O conceito de agronegócio teve como cerne os trabalhos de Daisy e Goldenberg, desenvolvido a partir de 1957 na Inglaterra. Está correto, pessoal? Sim. Conversamos bastante sobre isso, né? Mas vamos lá. O conceito de agronegócio teve como cerne os trabalhos de David Goldenberg, correto. Desenvolvidos a partir de 1957, correto. Na Inglaterra, incorreto. Eles fizeram o trabalho na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, né? Então, até aqui, estava tudo certo. Mas quando inseriu Inglaterra aqui no meio, já não corresponde com a realidade. Então, por isso, a primeira assertiva ela já está incorreta. É exatamente como a Emanuele colocou aqui, nos Estados Unidos, e não na Inglaterra, né? 2. O agronegócio pode ser definido como um somatório das operações de produção e distribuição de suprimentos agrícolas, insumos, produção nas unidades agrícolas, armazenamento, processamento e distribuição dos produtos agrícolas e itens produzidos a partir deles. Está correto, pessoal? Tem gente digitando não, outra sim. Sim, sim. O Everton falou que não, né? Os demais colegas disseram que sim.
Vamos analisar. Agronegócio pode ser definido como um somatório das operações de produção e distribuição de suprimentos agrícolas e insumos. Está correto, isso é justamente onde está a porteira. Produção nas unidades agrícolas, armazenamento, processamento e distribuição dos produtos agrícolas e itens produzidos a partir deles. Então, a gente tocou aqui no dentro da porteira, produzido nas unidades agrícolas, e aí quando vai para armazenamento, processamento e distribuição, a gente chega no depois da porteira. Então, o item 2, ele está 100% correto, ok? Aí, se o Everton se sentir à vontade de dizer porque considerou que não, né, a gente pode até rolar uma discussão. Quer falar, Ítalo? Não, Austin, é porque quando o senhor estava explicando lá antes, aí começou a internet falhar, eu escutava diferente aí. O senhor falava, aí eu escutava uma parte, aí travava, uma parte travava. Aí deve ter sido isso aí, deve ter se confundido, entendeu? Foi um erro, um pequeno erro. Não, tudo bem. Aí, os demais também que consideraram que estava incorreto, já fica claro. Tudo que é relacionado ao agronegócio, de fato, está explícito ali. Está tocando no antes, no durante e no depois da porteira, e talvez apenas com algumas palavras diferentes a qual a gente está desacostumado, né? Terceira, a cadeia produtiva agroindustrial trata-se de um conceito mais amplo que o sistema agroindustrial, pois não há foco em um produto específico, e a análise tem maior abrangência, envolvendo, além da atividade agrícola, os agentes responsáveis pelos insumos necessários para a produção agrícola, a indústria de transformação e o varejo. Está correto, pessoal? Acredito que esteja errado, pois na cadeia produtiva há um foco no produto final. Exatamente, esse é o X da questão. Aqui no início, quando diz a cadeia agroindustrial, trata-se de um conceito mais amplo que o sistema agroindustrial, pois não há foco em um produto específico, é o que faz a gente considerar que ela não está incorreta, porque quem não tem foco em um produto específico é justamente o sistema agroindustrial. A cadeia produtiva ou cadeia agroindustrial de produção, ela tem como foco, sim, um produto final, né? Então, a terceira assertiva também está incorreta, assim como a primeira. Então, a única assertiva correta é a segunda. Somente 2 está correta, que foi marcada apenas por 2 colegas, né? Então, a maioria errou, né? Aí, novamente, calma, é uma questão de concurso, né? Eu creio que nenhum de vocês tenha feito concurso ainda. Então, por isso é importante a gente fazer provas desse nível, né? E estudar mais esses conceitos, porque quando a gente ouve assim numa aula, a gente pode até entender de fato, mas se a gente não pratica, se a gente não ouve mais falar sobre esse conceito, fica fácil a gente perder a associação que precisa fazer um com o outro, né? A gente vai encerrar que eu já estou estourando aqui o tempo, mas pode voltar a comentar na aula de 10h30, né? A Clara está colocando aí que acertou, parabéns a ela e ao outro colega que tenha acertado também. E aos demais, basta um pouquinho mais de atenção e análise que é fundamental nessas questões. O formulário da frequência já está disponível. Até mais tarde.